pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de biologia aqui do Fica em Casa Aprendendo. Eu sou o professor Celso Ramos. Nós já tivemos uma primeira aula onde nós estudamos a respeito da estrutura dos ácidos nucleicos. Nessa aula, eu quero ainda trabalhar sobre essas estruturas dos ácidos nucleicos, só que na forma de exercício. Lembrando que essas aulas a respeito de estruturas de ácidos nucleicos, elas são uma base para que você possa entender um pouco da genética. Então, é como se fosse uma revisão, na verdade é uma revisão para que vocês entendam como é que funciona o processo de expressão gênica, para que vocês possam entender toda vez que eu falar o que é o gene, qual é a função dele, de que ele é formado, ok? Então, a primeira questão, ela diz o seguinte: a mutação conhecida como 35-DELG, que ocorre no gene conexina 26, encontrado no braço longo do cromossomo 13, é responsável pela surdez congênita. Esse locus é conhecido como hotspot, que quer dizer ponto quente, do gene, um lugar suscetível a alterações, provavelmente por causa da repetição da base guanina. Então, antes da gente responder, cada um ver qual é a alternativa correta, eu quero explicar para vocês aqui, né, o que é locus. Locus é o local onde o gene está localizado. É como se fosse o endereço do gene. Nós vamos ter uma aula, né, onde nós vamos entender como é que funciona o processo de expressão do gene. E nós vamos entender primeiramente o que é o gene. O gene, já adiantando para vocês, é um trecho de uma das fitas do DNA que codifica uma informação genética, uma característica genética. Nós temos milhares de características genéticas, como a cor da pele, cor do cabelo, a cor dos olhos, né? A estrutura dos nossos ossos, do nosso citoesqueleto, dos nossos músculos. Todas essas informações são características genéticas que estão codificadas ali nas fitas de DNA. Em pequenos trechos, né? Aliás, em vários trechos. E o trecho onde nós encontramos uma informação genética é chamado de gene. E o local onde esse gene está ali na molécula de DNA é chamado de locus. Locus gênico, ok? Então, ele está dizendo aqui que, ele está perguntando, né? A base nitrogenada que se repete no gene conexina 26, no caso da guanina, ele quer saber, ele quer ter informações a respeito da guanina, ok? Letra A, ele está dizendo que a guanina é exclusiva do ácido desoxirribonucleico. Ele está dizendo que a guanina é exclusiva do DNA. Será que a guanina só existe no DNA? Isso aqui está errado, pessoal. Primeiro, porque se você for analisar a molécula de DNA, nós encontramos essas bases nitrogenadas aqui, ó, timina, adenina. Lembrando que a adenina só se liga com timina, e entre essas duas bases nitrogenadas, só existe essa ligação entre essas duas porque essas duas conseguem formar duas pontes de hidrogênio. A adenina não pode se ligar, por exemplo, com guanina. Por quê? Porque a adenina só forma duas pontes de hidrogênio. Já a guanina, ela forma três. Então, o encaixe ali não vai dar certo. Da mesma forma, timina nunca vai se ligar com citosina, porque timina só forma só forma duas pontes de hidrogênio. Já a citosina forma três pontes de hidrogênio. Então, não tem um encaixe ali perfeito. Mas a informação que eu quero comentar com vocês é que na molécula de DNA nós encontramos timina, adenina, guanina e citosina. Mas a guanina, ela não está presente só na molécula de DNA. Ela está presente também na molécula de RNA. A base nitrogenada que nós não encontramos na molécula de RNA é a timina. Timina, ela é exclusiva do DNA. Já no RNA nós encontramos uracila, ok? Que é representado simplesmente pela letra U. Então a primeira afirmativa está errada, porque ele está dizendo que guanina é exclusiva do ácido desoxirribonucleico, que é o DNA. Não é. Ela é exclusiva, ela pertence tanto ao DNA quanto ao RNA. A letra B, ela diz que
A guanina, ela está presa ao fosfato do DNA por ligações fosfodiéster. Pessoal, isso aqui está errado porque se nós formos analisar onde que a base nitrogenada está ligada, olha aqui, ó, eu tenho aqui o nucleotídeo e aqui eu tenho uma base nitrogenada, que pode ser adenina, pode ser timina, citosina ou guanina. No caso da base que a gente está falando aqui, é da guanina. Então, perceba, a base nitrogenada ela está ligada não é ao fosfato, ela está ligada ao açúcar de 5 carbonos, que a gente denomina também como pentose. Esse radical pente, P-E-N-T, pente, esse radical quer dizer 5. 5 carbonos que nós vamos encontrar no açúcar aqui do nosso nucleotídeo. Então, percebo que a base nitrogenada está ligada ao açúcar e não ao fosfato, como a própria alternativa está dizendo, que ela está presa ao fosfato do DNA por ligações fosfodiéster. E uma outra informação, não é ligação fosfodiéster não, que é a ligação covalente, né? Então, a B está errada. A letra C, vamos ver se ela está certa. A letra C diz o seguinte, que a guanina é classificada como uma purina, ou uma base púrica. Essa informação, se nós formos perceber, ela está correta. Por quê? Percebam que o que é uma base púrica e o que é uma base pirimídica. Bases púricas são bases nitrogenadas que são derivadas de uma estrutura que tem 2 anéis de carbono, que a gente chama de purina. Então, toda base púrica ela é originada de uma purina. Ela tem 2 anéis de carbono. Quem são as bases púricas? Adenina e guanina. Olha a estrutura da guanina. 2 anéis de carbono. Então, ela é uma base púrica. Quem é base pirimídica? São todas aquelas que têm uma estrutura, pessoal, parecida com o benzeno, né? Que é um único anel de carbono, né? Que é derivado justamente dessa estrutura chamada pirimidina. Então, guanina, ela é sim uma base púrica, classificada como púrica ou purina, mesma coisa. E a letra D, por que ela está errada, né? Ela está dizendo que a guanina ela é unida à base adenina por 2 ligações de hidrogênio. Eu falei para vocês, né, que tem uma regra chamada de regra de Chargaff, em que a adenina só se liga com timina. Entre adenina e timina formam-se 2 pontes de hidrogênio. Essas pontes de hidrogênio são ligações fracas, ok? Então, guanina ela não se liga com adenina, ela se liga somente com citosina, ok? Se tiver um pareamento desse errado, vai gerar o que a gente chama de mutação genética, pessoal. Próxima questão, ela diz o seguinte, vamos lá, para a gente exercitar o nosso conhecimento. O ácido desoxirribonucleico, DNA, é a molécula biológica que carrega as informações genéticas de um determinado organismo. Então, a primeira afirmação. Aí considere que o homem tenha um total de 6.000 nucleotídeos, sendo 30% de adenina. Assinale a alternativa que corresponde, respectivamente, à quantidade de bases de timina, de citosina e da guanina. Então, ele me apresentou aqui uma molécula que tem 6.000 nucleotídeos. O que é o nucleotídeo? O nucleotídeo, pessoal, são aquelas estruturas que se repetem na molécula de DNA, que ela é formada por uma base nitrogenada, por um açúcar e pelo fosfato. Perceba que tem aqui base nitrogenada, açúcar e fosfato. Novamente, aqui eu vou encontrar também base nitrogenada, açúcar, fosfato. Isso vai se repetindo na molécula, ok? Então, para cada nucleotídeo tem uma base nitrogenada, que pode ser, no caso do DNA, pode ser adenina, timina, citosina ou guanina. Aí ele está dizendo na questão que eu tenho aqui uma molécula que tem 6.000 nucleotídeos. Então, tem 6.000 bases nitrogenadas, porque para cada nucleotídeo tem uma base nitrogenada. E ele está dizendo que 30% dos nucleotídeos dessa molécula é de adenina. Ele me deu a informação aqui em porcentagem. Aí ele quer a alternativa, que quer a quantidade, né? A quantidade numérica e não em porcentagem. De quê?
de timina, de citosina e de guanina. Então, é simples, pessoal. Ó, lembra da regra de Chargaff, né? Edwin Chargaff. Ele descobriu que na molécula de DNA, a quantidade de adenina é igual à quantidade de timina. Porque a adenina só se liga com timina, né, pessoal? E na molécula de DNA, a quantidade de guanina é igual à quantidade de citosina, ok? Diante dessa regrinha, eu chego à conclusão de que se a adenina é 30%, né? Então a adenina vai ser 30% de 6.000, porque a molécula tem 6.000 nucleotídeos. Ok? Então, da mesma maneira, timina também vai corresponder 30% de 6.000. Porque eu sei que a quantidade de adenina é igual à quantidade de timina. Então, tanto a adenina quanto timina serão 30% de 6.000. E quanto é 30% de 6.000? O resto aí, pessoal, é continha simples de matemática que vocês devem saber, né? Olha só. A adenina somado com timina, eu sei que a adenina é 30 e timina é 30, então somado os dois vai dar 60%. E a soma de guanina mais citosina vai ser 40%, porque a molécula total é 100%. Então, se eu já tenho a adenina mais timina é 60, para 100 falta 40, ok? Então, eu chego a essa conclusão, que guanina vai ser 20%, citosina vai ser 20%, porque foi esse 40 aqui, ó, que foi dividido tanto para guanina quanto para citosina. Agora nós vamos calcular, né, qual é a porcentagem que corresponde 30% de 6.000. Eu pego 30%, que é a mesma coisa que 30 dividido para 100, né? Aí 30 dividido para 100 é a mesma coisa que 0,3 vezes 6.000 vai dar 1.800. Então a quantidade de timina vai ser 1.800. Só aqui eu já matei aqui a questão. Eu já vou descobrir aqui, ó. Aqui é a quantidade de timina, aqui vai ser a quantidade de citosina e de guanina. Eu já descobri, né? Mas a gente vai mostrar o cálculo aqui para vocês. Ó, guanina é 20% de 6.000, citosina também vai ser 20% de 6.000. Quanto é 20% de 6.000? É 20% é a mesma coisa que 20 dividido para 100 vezes 6.000. 20 dividido para 100 é a mesma coisa que 0,2. 0,2 vezes 6.000 vai dar 1.200. Se guanina deu 1.200, citosina também vai dar 1.200, que é a mesma quantidade. Então ficou 1.800, 1.200, 1.200. Então a letra A. Fácil, né, pessoal? Basta ele dar a informação de uma das bases nitrogenadas. Com base em uma, você consegue descobrir a quantidade de todas as outras bases nitrogenadas. Ok, pessoal? É um cálculo simples. Você pode até reclamar, professor, questão de cálculo. Não, mas é o cálculo simples. Basta você saber multiplicar. É o básico que você tem que entender aqui. Ok? A próxima questão, ela diz o seguinte, olha só. Recentemente, cientistas construíram uma molécula de ácidos nucleicos formada por 8 nucleotídeos, que apresentavam as 4 bases nitrogenadas tradicionais, adenina, timina, citosina e guanina. E 4 novas bases, a base Z, a base P, S e B. Ok? Ele deu um nome diferente para essas bases. Existe uma relação química e funcional das bases tradicionais já conhecidas com as novas bases, como descrita a seguir. Então ele diz aqui que a base B, ela funciona como se fosse a adenina. A base S, ela funcionaria aqui como se fosse a timina. A base P, ela funcionaria como se fosse a guanina e a base Z funciona como se fosse a citosina. Então o comportamento aqui dessas bases aqui que ele mostrou será o mesmo. Ok? Então, veja só, a partir dessas informações e dos conhecimentos sobre a estrutura do DNA, é correto afirmar que no ácido nucleico sintético, né, letra A, S se une a B por 2 ligações peptídicas. Primeira coisa, pessoal, o que é o S? O S está dizendo que ele funciona como se fosse uma timina. Então, a gente só substitui. Se eu tenho essa aqui, a gente diz que é timina. Timina
se une a B. Quem é B? A adenina. Então, eu tenho timina se ligando com adenina. Certo ou errado isso aqui? Conforme eu já expliquei para vocês, a adenina se liga com timina. Né? Essa é a regra de Chargaff. A adenina só se liga com timina. Então, eu estou dizendo que se S se une com B. S é quem? S seria timina. Timina se ligando com a adenina. Tá correto isso aqui. E forma duas ligações peptídicas. Se aqui não fosse ligações peptídicas, se aqui tivesse pontes de hidrogênio, estaria correto. Mas essa primeira afirmativa aqui, ela está errada. Por quê? Porque a adenina, porque timina se liga com a adenina formando duas pontes de hidrogênio e não duas ligações peptídicas. Ligação peptídica é um tipo de ligação que se forma entre dois aminoácidos, ok? Então a letra A está errada por causa disso. Cuidado com a pegadinha, pessoal. A letra B. A letra B ele está dizendo que P se une com Z. Quem é P? P ele funcionaria como guanina. Então, P é guanina e o Z seria citosina. Guanina se liga com citosina? Correto, tá certo. Guanina se liga com citosina. Mas não é por ligação peptídica, é por ponte de hidrogênio. Então, essa letra B também está errada. Ok, pessoal? A letra C, vamos ver se ela está certa, se ela está errada. Ele está dizendo que P se une com Z. Quem seria P? P é guanina. E Z é citosina. Guanina se liga com citosina. Correto. Por 3 pontos de hidrogênio. Correto. Então, a alternativa letra C. Como eu já falei para vocês, a adenina só se liga com timina. E entre elas duas formam-se duas pontes de hidrogênio. Então, a ligação que existe entre a adenina e timina são ligações, uma ligação mais fraca, porque só se forma duas pontes de hidrogênio. Já a ligação que ocorre entre guanina e citosina são 3. Então, é uma ligação mais forte entre essas duas. São pontes de hidrogênio. Por que a letra D está errada? Está dizendo P, guanina, se une com adenina. Não, nunca guanina se uniria com adenina. Ok? Então, isso aqui está errado. A letra E está dizendo S se une com Z. Quem é S? Timina se uniria com citosina. Também não. Nunca citosina se liga com timina. Citosina só se liga com guanina. Ok? Próxima questão, pessoal. Ela diz o seguinte. Você não se parece nadinha com o rapaz simpático, de cabelos compridos, com quem me casei há 25 anos. A mulher está reclamando com o marido dela. Eu quero um teste de DNA para ter certeza de que você é você mesmo. Olha só. A partir de uma análise bioquímica da molécula citada nesse cartoon, pode ser encontrado. Então, o que nós podemos encontrar na molécula de DNA? Eu já mostrei para vocês, né, que na molécula de DNA ela é formada por nucleotídeos, e esses nucleotídeos têm ali as bases nitrogenadas que mudam de um nucleotídeo para o outro, né? E as bases nitrogenadas que nós encontramos no DNA é adenina, timina, citosina e guanina. Além de ter essas 4 bases, ela vai ter a desoxirribose na molécula de DNA. Então, com base no que eu já falei para vocês, vamos ver aqui. Letra A, no DNA nós encontramos desoxirribose, ok, timina, ok, citosina, ok, adenina, ok. Mas nós não encontramos uracila na molécula de DNA, ok? Já vai dar a letra D. Por quê? Na molécula de DNA nós encontramos desoxirribose, conforme a informação que eu já falei para vocês, que é o açúcar de 5 carbonos. Nós encontramos citosina, timina, guanina e adenina. Se você olhar aqui, ó, a letra B está errada, porque tem aqui uracila, e não existe uracila no DNA. Na letra C, também ele colocou aqui a uracila, né? E a letra E, ele colocou uracila ali também. Então, a alternativa que não tem uracila é a letra D. Pessoal, muito fácil, tá? Basta você voltar para as anotações, as suas revisões a respeito da estrutura dos ácidos nucleicos. E eu espero que vocês tenham entendido, tá? Continue treinando, pegue mais questões para você responder. E aguardo vocês na próxima aula.
Tchau, tchau.